Bom, meninos, iniciando mais um vídeo sobre química orgânica. Na última aula a gente comentou sobre as fórmulas, né, químicas. Aqui nós temos aqui a fórmula de linha, né, a estrutura plana, molecular e a fórmula de linha, certo? Então agora a gente vai falar um pouco sobre as funções inorgânicas e etc, tá bom? Gente, então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, quando a gente tem cadeias carbônicas, né? Deixa eu voltar aqui em alguns slides atrás, né? A gente tem essas ligações. Vocês podem perceber aqui que todas as ligações, elas são simples, né? E aqui a gente só tem, né, ligações entre carbonos e hidrogênios. Então, esses tipos de ligações, esses componentes que tem na cadeia carbônica, vai formar uma função orgânica e a gente vai poder determinar, né, em qual função orgânica se encaixa. Então, quando a gente tem... Deixa eu falar aqui sobre os hidrocarbonetos, gente. Os hidrocarbonetos, né, a primeira que a gente fala, a primeira função orgânica que nós temos... Os hidrocarbonetos é a função orgânica que só tem carbono e hidrogênio na fórmula, tá? Na equação, na fórmula, né, molecular. Como vocês podem observar aqui, né, este composto a gente só tem, né, carbono e hidrogênio. Neste composto aqui nós temos também só carbono e hidrogênio. E na fórmula de linha, vocês também podem observar que só tem as linhas, né? Não tem nenhum outro tipo de átomo aqui sem ser carbono e hidrogênio. Visto que, né, as linhas representam as ligações entre os carbonos, né? E os hidrogênios não aparecem aqui na fórmula, né, de linha. Então, aqui nós temos a função hidrocarboneto, tá bom? Então, o hidrocarboneto é a função mais simples, né? E que tem grande representatividade pra gente, né? Assim, muitos compostos que a gente conhece são hidrocarbonetos, como, por exemplo, a gasolina, o gás de cozinha, são compostos aí que têm a função orgânica de hidrocarbonetos, né? Que é a parte mais simples, que eles só possuem carbono e hidrogênio, tá? Dos hidrocarbonetos, a gente pode classificar eles nas seguintes classificações, tá? A gente pode classificar eles em alcanos ou ciclanos. O que são alcanos ou ciclanos? São aqueles hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples, que são carbonos saturados. Por exemplo, esse aqui é um alcano, né? Ele só tem ligação simples. Esse aqui também é um alcano, né? Só tem ligações simples, tá? E quando a gente tem um ciclo, né, um ciclo fechado, a gente vai ter os nossos ciclanos, né? Então, quando a gente tem um hidrocarboneto em forma de ciclo, a gente chama de ciclano, tá? Quando a gente tem um hidrocarboneto que apresenta uma ligação dupla, a gente fala que a gente tem um alceno, né? Uma ligação representando aí quando a gente tem uma ligação dupla, um alceno, ou a gente tem um cicleno, tá? Um cicleno quando a gente tem o ciclo fechado com uma dupla ligação, né? Então, quando a gente tem um carbono saturado. E a gente tem os alcinos, por sua vez, os alcinos é quando a gente tem a ligação tripla e quando a gente tem a representação de um carbono insaturado, tá? Então, alcanos, alcenos e alcinos, tá bom? Agora, para a gente adentrar nas demais funções orgânicas, a gente precisa reconhecer os seguintes grupos funcionais, tá? O primeiro deles é este aqui, né? Quando a gente perceber na fórmula química o grupo funcional oxigênio. Então, a gente vai ver esse oxigênio, ele vai determinar para a gente uma função orgânica. Se a gente perceber na fórmula química, um grupo funcional OH, né, tracinho OH, essa é a ligação, né, hidroxila, né? Então, aí, quando a gente perceber essa funçãozinha, esse grupo funcional, a gente vai ter determinada função orgânica. Esse outro aqui, ó,
essa função aqui, deixa eu falar dessa aqui primeiro, a carbonila. O que é a carbonila? A carbonila, ela é o grupo funcional em que a gente tem um carbono e uma dupla ligação com oxigênio, C dupla O, tá? Então, a gente consegue identificar esse grupo funcional. Então, quando a gente identificar a carbonila, a gente vai ter possíveis funções orgânicas. Quando a gente identifica uma carbonila junto com uma hidroxila, no mesmo carbono, tá vendo? Uma dupla O com OH, olha aqui, ó, tá vendo? Todos eles no mesmo carbono, a gente vai ter a junção da carbonila com a hidroxila, que a gente chama da carboxila. E quando a gente identifica uma carboxila, a gente vai ter uma determinada função orgânica, que a gente vai ver que a gente chama de ácido carboxílico, tá? Aí a gente vai ter um outro grupo, né? Um grupo funcional, que é o nitrogênio, e um outro grupo funcional, que é a amida. A amida é quando a gente vai ter uma carbonila, o C dupla O, ligada a um grupo nitrogênio, tá? Então, a gente identificando esses grupos funcionais, a gente consegue identificar uma determinada função orgânica, tá bom? Então, primeiro que a gente vai determinar é o grupo funcional álcool, tá, meninos? Então, a gente já tem a primeira função orgânica, desculpa, grupo funcional não, a função orgânica álcool. A gente já tem um grupo funcional, a gente já tem uma função orgânica que é o hidrocarboneto. Agora, nós estamos indo para a segunda função orgânica, que é o álcool, tá? Gente, o álcool, ele tem uma hidroxila presente, tá? Um OH, tá vendo? Então, toda vez que a gente perceber uma hidroxila OH, né, na cadeia carbônica, a gente tem um álcool. Então, vamos ver aqui, por exemplo, olha, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH, CH3CH2OH, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3OH. Então, quando a gente identifica, né, geralmente a gente circula esse OH para a gente identificar, ó, tem a presença do OH, é um álcool. Se não tivesse esse OH, se não tivesse o OH, seria um hidrocarboneto. Mas com a presença do OH se torna um álcool, tá bom? Aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui a gente tem a nomenclatura dos álcoois, tá? Aqui quando a gente fala, deixa eu só mostrar aqui para vocês, quando a gente tem depois eu volto aqui na nomenclatura com vocês, tá? Primeiro vamos apenas identificar as funções, tá? Esse aqui é dito metanol, esse aqui é dito etanol, tá? Metanol, porque quando a gente só tem um carbono, a gente chama de met, tá? Ligação simples an, terminação ol, tá? E aqui a gente tem o etanol, tá bom? Agora, eu pedi para a gente ter cuidado para a diferenciação entre fenol e enol, tá? Então, gente, aonde, tá vendo aqui, o carbono que está ligado à hidroxila, ele necessariamente ele tem que ter uma ligação simples, tá? Então, por exemplo, a hidroxila está ligada a esse carbono, tá vendo? Então, a ligação que ele faz aqui com o outro carbono tem que ser uma ligação simples. Por quê? Se for uma dupla, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui está a hidroxila nossa. Esse aqui é o carbono que está ligado à hidroxila. Tá vendo que o carbono que está ligado à hidroxila aqui tem uma dupla? Então, já se a gente tem uma dupla, isso aqui já não é chamado um álcool mais, é chamado um enol. Então, diferenciar. Enol, ó, tem uma dupla ligação no carbono onde está ligado à hidroxila. Então, esse aqui já não é um álcool, é um enol. E outra diferença é um fenol. Toda vez que a gente vê um anel benzênico, né? Um fenol, ó, um benzeno, né? Que esse aqui, esse componente aqui, ó. Tá? Ligado ao OH, a gente tem um fenol e não um álcool, tá? Então, presta atenção. Aí vocês vão ver essa estrutura, ver o OH e vão falar assim, ah, é um álcool. Não, não é um álcool. Toda vez que a gente vê essa estrutura toda, ela chama como fenol. E aqui, quando a gente tiver uma dupla, ela chama enol, tá? Então, presta bastante atenção nisso daqui. Aí agora,
ele pediu para prestar atenção aqui num outro grupo que apresenta OH, tá? Só para questão de diferenciação. Se o carbono, se vocês perceberem que o carbono que tiver ligado à hidroxila tiver um dupla O junto, dupla OH, aí já não é álcool mais. Vocês podem perceber aqui, ó, que o carbono aqui está sozinho, dupla OH. O resto é hidrogênio, né? Agora, se o carbono ele tiver acompanhado do dupla OH, ou seja, ele tem uma carbonila mais uma hidroxila, então, ou seja, ele tem uma carboxila, esse aqui é uma carboxila, gente, o grupo funcional. Então, presta atenção, olha. Aqui, ó, eu identifiquei isso aqui, ó. Identifiquei uma carboxila. Aqui eu identifiquei uma carboxila. Então, esse aqui já não é um álcool mais. Esse aqui é o quê? Um ácido carboxílico, é o nome da função orgânica, tá? Aqui a gente diz que aqui é um ácido metanóico, ou ácido fórmico, tá? Metanóico, porque a gente só tem um carbono. A terminação de ácidos carboxílicos é óico, tá? No nome. E aqui é um ácido etanóico. Etanóico et de 2, an de ligações simples entre carbonos. E óico, terminação de ácido carboxílico. Deixa eu só voltar aqui. Vocês podem perceber que a terminação de álcool é ol, tá vendo? Aqui a terminação de ácido carboxílico é óico, tá? Então, dupla OH, ácido carboxílico, identificou, tá? Agora aqui, tá vendo? Tá vendo um macetezinho? Para quando a gente encontrar, toda vez que a gente encontrar uma dupla O, uma hidroxila. Se a gente encontrar, isso aqui é muito legal, tá? Eu gostei muito disso daqui. Se a gente encontrar um tracinho OH, primeiro, se a hidroxila é ligada a um carbono saturado, olha só, se a gente vê uma coisa desse tipo e vê um OH, ou seja, a gente não vê mais nada, não vê uma dupla, não vê um anel benzênico, é um álcool, com certeza, tá? Agora, se eu ver uma hidroxila, mas aqui eu tô vendo uma dupla ligação, tá vendo? Isso aqui é uma dupla, né? Uma fórmula de linha, e aqui é uma dupla ligação. Então, se eu tenho uma hidroxila, uma dupla, isso aqui já não é ó. Isso aqui já não é um álcool mais, isso aqui é um enol, tá? E aqui é o nome dele, tá? Agora, se eu ver uma hidroxila, mas abaixo da hidroxila tiver um anel benzênico, isso aqui já não é um álcool, é um fenol, tá? Agora, e se eu ver hidroxila e a hidroxila estiver ligada a um dupla O, isso aqui já não é um álcool, é um ácido carboxílico, tá bom? Então, aí a gente tem a identificação das funções orgânicas, tá bom? Eu vou parar o vídeo aqui para a gente continuar nas outras, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.